ou não, Deus vai te responder nessa casa. Tu acredita nisso? Louvado seja Deus, irmãos. Feliz de uma vez mais fazer parte da Almadec. Vocês são top. Deus abençoe, tão lindos demais. Deus abençoe a pessoa do Maicon, líder regional. Te amo, viu, meu amigo? Em nome de Jesus, tua esposa, tua casa. Pastor Leandro, que dirige esta igreja, Deus abençoe. Todo o corpo de obreiro e membresia, cantora, família, Deus abençoe a todos. Eu trago um abraço do meu pastor presidente Mateus Barbieri, para toda a amada igreja, em nome de Jesus. Sem mais delongas, irmãos, em nome de Jesus. 41º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Marcos, capítulo 16, em nome de Jesus. Marcos 16. Se eu soubesse cantar, eu pedia fé maior. Vai pela fé, varão. Se eu soubesse cantar, irmão. Mas Deus não dá asa à cobra, né, irmão? Pessoa, eu pregar e cantar, eu ia ficar enjoado. Eu ia ficar um nojo. Ainda bem que eu só prego, tento. Mas é só o maior, só o maior. Enquanto os irmãos procuram, só o maior. O meu combustível pra continuar, Jesus é a Marcos 16, irmãos. O meu alicerce, bate no peito e diz: não está sendo, mas eu tenho que ir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado. Que o peito aperta. Diga! Marcos 16, se não continuo. Marcos 16, só não me deixa sozinho. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, 41º livro da Bíblia Sagrada. Diz assim: e passando o Shabat, ou sábado, no hebraico, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram especiarias aromáticas para cuidar do corpo dele e ungí-lo. E de manhã bem cedo, ao nascer do sol do primeiro dia da semana, elas foram ao sepulcro. E diziam umas às outras: quem removerá a pedra da porta do sepulcro? E quando elas olharam, elas viram que a pedra já estava removida, porque era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem, um varão ou um ser assentado, vestido de uma roupa comprida, branca, e elas ficaram assustadas. Ele, porém, vos disse: não vos assusteis. Procurai Jesus o Nazareno, que foi morto e crucificado. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Versículo 7, gente. Se não fosse o... baixinho, quase nada, só não me deixe sozinho. Se não fosse o versículo 7, eu não pregaria essa mensagem. Mas ide, avisai aos discípulos e avisa aos discípulos e avisa aos discípulos e toma os seus assentos, dando graças a Deus.
Queridos, eu prometo ser prolixo na minha palavra, porque a hora já foi. Entretanto, sobretudo, todavia, não obstante, não precisaria nem eu ministrar a palavra pelo que Deus já fez, através do hino da harpa cristã, através do louvores entoado, através da umadeque, através da cantora, a qual foi usada de uma forma fora do comum. Mas eu tenho algo da parte de Deus para te entregar com alguns minutos. E deixa eu fazer um trato contigo rapidinho, irmãos. Se com 10 minutos Deus não falar contigo, se você quiser ir embora, tu pode ir. Mas então redobre a sua atenção por 10 minutos. Porque se em 10 minutos Deus falar contigo, tu vai comigo até o final da mensagem. O cenário aqui ele é muito simples de ser compreendido. Eu repito, o cenário aqui ele é muito simples de ser compreendido. Porque quem nunca ouviu falar da morte de Jesus, irmãos? O texto ora lido e verbalizado é um texto a qual diz que Jesus está morto. Eu falei que Jesus está? Conversa comigo, eu falei que Jesus está morto. E o que me chama a atenção, irmãos, é que a narrativa é que no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, Maria Madalena e Salomé foram ao sepulcro, cuidar do corpo de Jesus como a liturgia judaica manda. Ao terceiro dia, ungir o corpo, tirar a poeira do sepulcro. Entretanto, o que elas estão fazendo é o que o costume judaico manda. Olha para cá, gente, para você entender isso aqui. Só que qual é a conversa delas no caminho? É o seguinte: quem vai remover a pedra? Quem vai remover a pedra? Quem vai remover a pedra? É grande, somos frágeis, não vamos aguentar. O texto diz que quando elas olham para o sepulcro, a pedra já estava removida. O texto diz que quando elas entram no sepulcro, tem um ser de branco, gente, que vai olhar para elas e vai dizer assim: não vos assusteis. Procurai o Nazareno que foi morto e crucificado, ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Gente, aqui tem muitas igrejas que eu ministro, muitos amigos aqui presentes. E o versículo 7 me faz pregar essa mensagem, porque o recado de Jesus quando ele ressuscita é: mas ide, avisa aos discípulos, Sara. Gente, não sei se você vai concordar comigo, mas uma Bíblia composta por 66 livros, 39 do Velho, 27 do Novo, 1.500 a 1.600 anos para ser escrita por 40 escritores, aproximadamente 31.187 versículos, 1.189 capítulos. Por que Jesus, primeiro nome que fala é o de Pedro? Gente, tinha nomes melhores para Jesus falar, mas por que quando ele ressuscita ele fala: avisa Pedro? E eu quero te relembrar por que Jesus falou que é para avisar Pedro. Jesus fala assim: ó, avisa aos discípulos e a Pedro. Lucas 5 vai narrar o que foi profetizado aqui na vida de um jovem. Lucas 5 vai narrar que Jesus pregava. Olha para cá rapidinho, por favor. E depois de Jesus pregando, o texto diz que a multidão apertava para ouvir a palavra. No mar da Galileia, eu falei no mar da Gali? No mar da Gali? O texto diz que Jesus observou 2 barcos. Segundo o comentarista Dake, ele vai dizer que tinha aproximadamente 3.000 barcos. Apesar desse número ser exacerbado ou exagerado, tinha muitos barcos, mas Jesus olhou para 2, olhou para... Conversa comigo, olhou para 2. Só que ele entrou no barco de quem, gente? De Pedro. Percebeu que tinha outro barco para ele entrar, mas nesse dia ele quis entrar no barco de Pedro. Isso me dá a entender, olha para cá para você entender isso aqui, que Pedro não é insubstituível. Eu vou repetir, ou vou melhorar.
Porque tem gente que acha que o fogo só desce se ele for o pregador da noite. Eu estou no culto jovem aqui. Tem gente que acha que o fogo só cai se ele for o cantor da noite. Dá uma catucada de Facebook no teu irmão. Melhor, dá um amém do Instagram. Balança ele e fala assim: se você não quer, Deus levanta outro. Fala para o teu irmão: se você não faz, Deus levanta outro para fazer. Vê se ele deu glória ou ficou com cara de ué. Olha para mim. Nesse dia Deus só quis entrar no barco de Pedro, gente. Aí sabe o que diz em Lucas 5? Eu estou correndo lá no texto, vai entender tudo. O texto diz assim, ó: e Jesus subiu para pregar a palavra. O texto diz: e descendo, pastor Leandro, Pedro para lavar a rede. Então o cenário é o seguinte: alguém sobe no barco para lavar, para pregar, e alguém desce para lavar. Calma aí, o cenário é muito simples. Família, o cenário é simples. Porque enquanto alguém está descendo para lavar, alguém está subindo para pregar. Então no barco alguém prega, fora do barco alguém lava. E por que Pedro desce? Porque Pedro entende que todo lugar que tem palavra se torna altar. Irmão, por exemplo, se você estiver na rua pregando, você está construindo o seu altar. Se você estiver na rua cantando, louvando a Deus, você está construindo o teu altar de adoração. E por que Pedro desce? Porque altar não é ambiente de lavar rede suja. Isso aqui é muito grave o que eu estou te falando. E qual é o meu problema de não reconhecer que a minha rede está suja? Com medo do que o meu irmão vai pensar de mim. Isso aqui é muito grave. Quando eu não quero reconhecer o estado que eu me encontro, com medo do que fulano vai pensar. Fala para o teu irmão: cuidado. Fala para o teu irmão: cuidado. Porque quando você não reconhece o teu estado diante de Deus, a crise pode te alcançar, as depressões podem te alcançar. Então, pelo amor de Deus, dá uma catucada em alguém que está do teu lado e fala para ele: aproveita que Jesus está falando e reconheça, 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 reconheça. Eu vou chegar já, olha para cá. E aí? Jesus sobe para pregar, Pedro desce para lá, vá. É muito simples, só prega conversando. E agora? Agora o texto diz que de repente Jesus dá um grito: ô Pedro, sobe aqui, sai da beira e vai pro fundo, pro alto mar, irmãos. Tu conhece a história? Tu conhece a história? Aí Pedro vai, gente. Lá na beira, Pedro percebeu muitas coisas acontecendo. Através da palavra alguém era curado, o cego enxergava, o mudo falava, o surdo ouvia. Então lá na beira, Pedro presenciou que o poder da palavra curava. Só que agora Jesus chama ele para o fundo. E quando Jesus chama Pedro para o fundo, é Jesus dizendo: Pedro, esse momento é o momento de você abrir mão da multidão. Fala para o teu irmão: tem gente que soma quando some. Porque talvez você chegou aqui nesse congresso do Desperta dizendo: porque fulano me abandonou. E eu tenho uma notícia para te dar: não é abandono, é livrar. Opa, é Deus te trouxe aqui para te dizer, Deus te trouxe aqui para te dar livrar. Tem livramento para a parte de Deus, irmãos. Olha para cá, eu preciso correr. O tempo não espera, olha para cá. Pedro vai, eu vou correr aqui para o texto. Aí quando chega lá no fundo, tem uma conversa, irmão, que é muito conhecida. Foi profetizado aqui na vida de um jovem aqui, de uma criança aqui. Jesus fala assim para Pedro: Pedro, faz o seguinte, lança a rede, lança. Aí Pedro vai dizer assim: família, mas eu pesquei a noite toda e não pesquei, mas segundo a tua... Olha para cá, irmão.
Por que Pedro fala segundo a tua palavra se ele está conhecendo Jesus agora? Simples. Porque Pedro percebe, se lá onde tinha uma multidão, a tua palavra fez aquilo tudo, imagina agora que só está a gente aqui. Oh, aleluia. Eu estou falando que Deus está sentindo falta de você no partido. Fala para o teu irmão, é melhor você dar glória, hein? Senão o pastor Leandro vai pensar que é contigo esse negócio. Está amarrado 7 vezes, irmãos. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Aí Pedro lança, eu falei que Pedro, irmãos, só prego assim, a quantidade de peixe pescado foi pouca ou muita? Muito pouca. Ah, me ajuda, Madec, muito pouca. Pouca ou muita? Eu imagino uma conversa, eu imagino uma entre Jesus e Pedro, e as conversas seriam mais ou menos assim: ô Pedro, qual é a forma física que você pesca o peixe? Eu imagino, cantora, Pedro dizendo, eu pesco peixe vivo, eu pesco peixe. Eu imagino Jesus fazendo mais uma pergunta: e o que é que você faz com peixe vivo? Pedro fala, eu mato. Jesus, gostei não. A partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe. A partir de hoje você vai ser pescador de... Eu imagino Pedro zangado, dizendo, mas por quê? E eu imagino Jesus dizendo, porque a partir de hoje você não vai pegar vivo para matar. A partir de hoje tu vai pegar morto. Quem está comigo nessa palavra, abre a boca para adorar o Madec. Fala pro teu irmão, para de matar quem está vivo e começa a dar vida a quem está. Quem tem mão para levantar, pelo amor de Deus? Quem tem mão para levantar, pelo amor de Deus? Abre a boca para adorar. Sabe qual é o nosso problema? É que ao invés da gente dar vida ao que está morto, a gente está matando quem está vivo. Dá uma catucada do teu irmão e fala, é melhor tu dar glória, hein? Disfarça pelo menos, pelo amor de Deus. Aleluia. É Deus, eu continuo. Irmãos, eu precisei desses 10 minutos só para te dizer uma coisa. Pergunta o quê? Que aqui começa um vínculo de amizade entre Jesus e Pedro. Sim, Pedro é amigo de Jesus, Jesus é amigo de Pedro, Jesus é amigo de Pedro, e Pedro, irmão, Pedro é tão amigo, tão amigo, tão amigo. Vou te contar, uma certa feita estava tendo uma fofoca. É, irmão, estava tendo uma fofoca. E sabe qual era a fofoca? Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista. Aí Jesus olha assim, ó, Natália, e vai dizer assim, ó, e vós? Quem disseste que eu sou? Aí o silêncio vai pairar, Aí o amigo vai levantar, vai olhar na pupila dos olhos de Jesus, vai apontar o dedo e vai dizer, tu és o Cristo. Aleluia. O Filho do Deus vivo. Eu imagino Jesus com um sorriso na butuca da orelha da Ana. Aleluia, acertei, viu? Bônus para mim, minha filha. Eu imagino Jesus todo feliz e dizendo, meu filho, tu me conhece, sabe para onde eu vou, da onde eu vim. Não foi o sangue, a carne nem o sangue que te revelaste, mas o Espírito do Pai que está em vós. Olha para mim, irmãos. Olha para mim que eu preciso correr. Um amigo conhece o outro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Um amigo sabe da necessidade. Um amigo sabe do problema um do outro, sim ou não? Sim. Amigo que é amigo fala necessidade, sim ou não? Amigo que é amigo, Madec, fala do problema, sim ou não? Só que amigo também fala a verdade na cara. Opa, tô gostando disso aqui, hein? Amigo que é amigo também fala a verdade na cara. E pasme, porque se você tem um amigo, ele nunca falou verdade na tua, ele é qualquer coisa, mas nunca foi.
porque amigo fala na cara. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Amigo fala na cara. Aí sabe o que está escrito? Pedro vai dizer: se possível for, morrerei contigo. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. O pior processo de dor da Bíblia está chegando. Eu estou falando do Gólgota. Eu estou falando do flagelo. Eu estou falando da morte de cruz. Alguém vai dizer: solta Barrabás ou solta Jesus? E o mesmo povo que aplaudiu na entrada triunfal sobre um jumentinho vai dizer: solta Barrabás e crucifica o Messias. Jesus vai ser pego à força pelos soldados, vai ser jogado no chão a ponto de ficar seminu. Gente, olha para mim por favor, baixinho, quase nada, só não me deixa sozinho. Um chicote romano por nome azorrague de 3 pernas com chumbo e osso na ponta da Ana. Vai começar a chicotear o corpo do Messias. Pá. A Bíblia vai dizer que foi uma quarentena menos uma. Sabe o que é isso? 39 chicotadas, jovem. E é um múltiplo simples. 39 vezes 3 pernas do chicote, aproximadamente 117 marcas no corpo. Pá! E a pergunta é: aonde está o teu amigo? Está de longe, escondido e observando. Jesus está sendo 600 metros até o Gólgota com madeiro na horizontal que não era dele, era de Barrabás, a ponto dos seus ombros serem deslocados. E aonde está Pedro, gente? Está de longe, escondido. Alguém vai olhar para Pedro e vai dizer: tu parece com ele. Sabe o que Pedro vai dizer? Não sou eu. E no coração de Jesus está dizendo: não canta galo. Porque Jesus sabe que se ele ouviu cantar do galo, é sinal que o teu melhor amigo lhe traiu quando ele mais precisou. Não canta! O chicote está batendo. Pá! A história diz que os soldados já não tinham mais forças. Quando os ossos e o chumbo batiam na costela de Jesus, os soldados colocavam o pé e puxavam, vinha carne na ponta. O teu melhor amigo está escondido de longe. Alguém vai olhar para ele pela segunda vez e vai dizer: tu se veste como ele. Pedro vai dizer: não sou eu. No coração de Jesus está dizendo: não canta galo. E o chicote está batendo. Tem gente chorando aqui, isso é bom. Porque quando eu choro num ambiente santo, eu coloco para fora o que, se for preciso, grita por ajuda. Se for preciso, chama por socorro. Mas para de fingir que está tudo bem com você, Pedro. Alguém vai olhar para Pedro pela terceira vez. Olha para cá, gente, para a gente terminar. Tu andava com ele, sabe o que Pedro vai dizer? Não sou eu. Sabe o que Jesus vai ouvir? O cantar do galo. Sabe o que é isso? A troca da sentinela, gente. O toque da trombeta. O texto diz: e Jesus fixando os olhos em Pedro, amado, numa sexta-feira como hoje, 600 de metros até o Gólgota. Quando ele chegou a pique de desmaio, um soldado pegou um homem por nome Simão, de Cirene, por isso que é Simão Sirineu, para ajudar ele a carregar a cruz. Aproximadamente 117 agrilhões no corpo, pendurado no madeiro que não era dele. Se fez de pecador por amor a mim e a você. Olha para cá para a gente terminar.
Já não bastasse 2 ladrões da cruz, Dimas e Gestas. Um vai dizer, olhar para ele e vai dizer, tu não é o rei dos judeus, se lança daqui. E o outro vai dizer, mestre, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus vai garantir a salvação, porque o tempo cronos e kairos do homem de Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele vai dizer, ainda hoje é maraca. A palavra é ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Pendurado no madeiro, Jesus vai liberar 7 palavras, gente. E uma delas é tetelestai, em aramaico. Ele vai olhar para o Pai sem força. Ele olha para o céu e diz, a ti eu entrego o meu espírito. Numa sexta-feira como essa, um homem por nome José de Arimateia paga o preço, tira Jesus da cruz, enrola, coloca no ombro e leva até o sepulcro. E aqui eu prego e você entende a mensagem. Passa a sexta, passa o sábado, domingo de manhã a Bíblia vai dizer, em Marcos 16, ao nascer do sol, Maria Madalena e Salomé compraram especiarias aromáticas para cuidar do corpo dele, como a cultura manda. E a conversa delas é, quem vai remover a pedra? O texto diz que quando elas olham a pedra já estava removida. Quando elas entram, tem um ser assentado que vai olhar e vai dizer, não vos assustei, procurai o Nazareno que foi morto e crucificado. Ele não está aqui, mas alega o teu coração, porque ele ressuscitou. Gente, o versículo 7 me faz pregar essa mensagem, porque o recado de Jesus é, mas ide, avisa aos discípulos e calma aí, assim agora, rapidinho. Pedro não é discípulo, gente. Pedro é discípulo, sim ou não? Se Pedro é discípulo, por que Jesus fala, avisa aos discípulos e a Pedro? Isso aqui bugou minha mente. Não tem quando o celular buga? Isso bugou minha mente. Porque se Pedro é discípulo, que Jesus está dizendo, avisa o discípulo, mas fala para Pedro também. Se Pedro fosse discípulo, seria avisa aos discípulos, ele estaria incluído, mas não é isso que o texto diz. O texto diz, avisa aos discípulos, mas não esquece de avisar Pedro não. E por que isso acontece, Luiz Carlos? Muito simples. Porque quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, Pedro estava dizendo, chega, eu abandonei quem mais cuidou de mim, chega! Chega de cantar, chega de uma deck, chega de conjunto jovem, chega de pregação, chega de ciclo de oração, chega! Tem gente chorando aqui. Eu não estou pregando só para quem está afastado, eu estou pregando para você, Pedro, que anda junto. Jesus me trouxe aqui para te dizer, avisa Pedro que eu não esqueci dele. Arrepiei aqui, irmão. E não é jargão de pregador não, tá? Tem gente chorando aqui. Pedro está dizendo, chega. Ele multiplicou peixe, me deu alimento, me ensinou, cuidou de mim. Ele curou a minha sogra, ele me deu unção, sabedoria, ele me deu ousadia. Mas quando ele mais precisou, eu virei as costas para ele. Chega. Eu estou pregando para quem tem chamado. Eu estou pregando para quem sabe porque ele te chamou, meu irmão.
O que Jesus está dizendo: eu sei que por causa da tua queda o homem te abandonou, mas eu insisto, avisa Pedro. Eu sei que por causa da tua falha o homem te colocou para fora, mas eu insisto, avisa Pedro. Gente, eu poderia rodar de Gênesis Apocalipse dizendo: porque eu conheço a lei da semeadura, tudo que a gente planta a gente colhe. Mas o fato de você ter errado, o homem abriu mão, mas Jesus insiste, Pedro. Eu vou descer aqui. Eu vou descer, vem. É assim que eu prego, gente, é assim que eu prego. Só se liga na mensagem. Dá um abraço nessa irmã aqui, me dá licença rapidinho. Cuidado aqui, colega, rapidinho. Rapidinho. Dá um abraço nela aqui, coloca ela de pé e dá um abraço nela aqui. Rapidinho, vem outra jovem, vem você. Vem cá, não se preocupa não. Dá um abraço naquela irmã ali, dá um jeito de entrar aqui e abraça aquela irmã ali, do seu lado aí de óculos, isso. Ou você pode abraçar ela aí, se ela não conseguir. Vai lá minha filha, isso. Tô terminando, ela vai cantar mais, calma aí. Missionária Rafaela, Deus insiste. Deus insiste. Baixinho, quase nada, só não me deixe sozinho. Jesus mandou ir avisar quem, irmão? A quem? Olha pra cá para me terminar. Elas foram, pastor. Pedro! Alguém viu Pedro? Eu imagino alguém dizendo assim: desde sexta-feira que eu não vejo Pedro, hoje é domingo. Maria Madalena está no pé. Pedro! De Jesus, é você, Pedro. Estou pegando para quem tem chamado, mas está com o chamado parado. Eu imagino elas colocando o ouvido na porta. E sabe o que eu imagino que Pedro está cantando? Vai cantando na porta. Você pular, não. Eu vim pegar para dizer que Deus não esqueceu de você, Pedro. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Deus está curando pessoas aqui, gente. Pois quando estou em tua Deus está curando pessoas aqui, Hugo. Deus está curando, Adrianinho, pessoas aqui. Se coloca de pé aí, se coloca de pé. Não perca a ligação não, se coloca de pé. Se coloca de pé aí. Pois o
sei. Acabo cometendo em meu ser, militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois em meu corpo Tem uma glória de Deus aqui, pois gente. meu corpo Tem uma glória de Deus aqui, gente. E o que Deus está dizendo é: eu não esqueci de você, Pedro. Eu não esqueci de você, Pedro. Eu não esqueci. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer. Aumenta a voz e diga: então liberta, então liberta. Eu quero ser a sua casa. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Eu passo a ser, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti aqui, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, Ô Pedro, abre a porta, Pedro, somos nós. Eu imagino Pedro abrindo a porta, gente, igual defunto, 3 dias sem dormir. Eu imagino Pedro olhando para elas e dizendo: o que vocês estão fazendo aqui? Vão embora, saiam daqui, me deixem em paz, se é que eu tenho. Elas dizem assim: não, Pedro, olha para cá agora, nós não vamos embora, nós viemos do sepulcro. Eu imagino Pedro dizendo: fizeram com a cultura, manda, cuidaram do corpo. Não, Pedro, o corpo não estava lá. Eu imagino Pedro dizendo assim: roubaram o corpo dele. Não, Pedro, eu tenho uma notícia para te dar: Jesus ressuscitou. E digo mais, ele falou seu nome. Eu imagino Pedro dizendo: eu não acredito. Ele poderia falar o nome de Tiago, João, Barnabé, mas o meu, sim, Pedro, ele falou. E disse mais, que se você quiser, para você voltar para Galileia. Voltar para onde? Para onde? Gente, 40 minutos atrás eu comecei a pregar. Qual é o nome do mar que Pedro começou seu ministério? Qual? O que Jesus está dizendo é: Pedro, eu sei que você errou, mas se você quiser, vamos começar de novo. Eu sei que você falhou, mas se você quiser, eu vou estar lá do teu lado.
Gente, o que eu estou pregando aqui é Marcos 16, mas essa mensagem é João 20. E eu prego João 21 também, que é a continuação. E deixa eu te falar aqui, campo tipológico. O altar representa a Galileia. E é só para Pedro que eu estou pregando. Se você quiser, sai do teu lugar e vem na Galileia. Eu quero orar pela sua vida. Cadê a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa? Cadê você? Eu quero orar por você. Isso aqui não é só para quem está afastado, isso é para Pedro. Eu vou perguntar de novo, tem mais alguém aqui? Eu quero orar pela sua vida. Estenda a mão para cá, querido. É bacana, Jolie, é baraçado. Dorme de acando, é baixa, passa, acando, é baixa. Udre que é o afaia. O altar renova, gente. O altar renova, o altar renova. No altar tem cura, tem cura. O altar traz liberta, o altar liberta, meu irmão. O altar. Eu vou perguntar de novo, cadê você, Pedro? Sai do seu lugar e vem até aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu conto de 1 a 10, entrego o microfone. 1. Tá vindo mais gente lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vindo mais gente lá. 8. Só você sabe qual é a sua necessidade diante de Deus. 9, eu termino aqui agora. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se ele perguntar de novo, eu vou. Então é com você. Sai do seu lugar e vem. Eu quero orar por você.